Olá, eu sou a Ana e esse é mais um Ponderações. E eu vou falar sobre documento monumento no contexto de 2022, que é o ano corrente. E para quem é estudante de história, documento monumento, assim escrito documento/monumento, é um texto obrigatório do Jacques Le Goff. Ele se encontra nesse volume aqui, História e Memória. Essa é a edição mais antiga, existem edições mais recentes. Esse volume é uma reunião dos textos produzidos pelo Jacques Le Goff para a enciclopédia Einaudi, que é um clássico de verbetes históricos e historiográficos e que em volumes posteriores adentra pelas ciências sociais. Por que eu escolhi esse tema? Vocês verão no decorrer desse pequeno vídeo que nós temos sérios problemas nos tempos que correm com relação à legitimidade da produção historiográfica, não por parte dos meios acadêmicos, em que os consensos já estão construídos após décadas e décadas de debates exaustivos e de obras que são para além de qualquer suspeita. O ambiente social é que se tornou hostil para nós historiadores. O ambiente do dia a dia, a rua se tornou hostil para nós. E eu não creio que seja o momento de se entrincheirar na academia, eu creio que seja o momento de enfrentar. E eu venho enfrentando isso de uma maneira que se convencionou chamar de história pública, já desde o momento em que eu fiz meu canal aqui na internet, o meu blog, e passei a hospedá-los nessas grandes plataformas. É importante que a gente parta do Jacques Le Goff, porque o Jacques Le Goff é uma voz acima desse burburinho estúpido que qualifica qualquer acadêmico ou qualquer intelectual com o mínimo de preocupação social como marxista ou comunista. Jacques Le Goff é da escola da História Nova, da revista Annales, e é uma figura acima dessa discussão. Ele nem sequer algum dia na vida se pronunciou perto de ser alguém da esquerda. E o que o Jacques Le Goff desenvolve nesse verbete? Ele começa mostrando que existem ao longo do tempo alguns consensos. Por exemplo, monumento seria uma herança do passado e documento seria a escolha liberada do historiador para o seu material de trabalho. Então, monumentos e o conceito de monumento e a origem da palavra, que vem do latim, existiria há muito tempo. Já na Roma antiga haveria essa prática e esse interesse em criar marcos, deixando para o futuro uma interpretação ou uma celebração. Vocês teriam arcos de triunfo, obeliscos, bustos, muita coisa em estatuária, muita coisa em arquitetura, e isso seriam monumentos. Já o documento só faria sentido a partir do momento em que o historiador seleciona essa peça da vasta documentação burocrática, da vasta documentação produzida pelo ser humano e lhe daria sentido ao inseri-lo em uma análise histórica. Ao longo do texto do Le Goff, vocês vão perceber que ele vai mostrando a evolução do significado do termo
documento. Ele vai lá para o século XVII, quando os corpos documentais começam a ser questionados. Em algum momento ele retroage à Idade Média e mostra o momento em que a crítica documental passa a ser importante, em que você começa a perceber que existe uma necessidade de saber se o documento é verdadeiro ou falso. E ele mostra que no século XVI surge uma das primeiras refutações, que é sobre a pretensa carta de doação do feudo Vaticano para a Igreja Católica por parte de Constantino. E eu nem sei se esses são os termos corretos, porque essa não é a minha área. Eu sei que essa carta é falsa, porque ela já foi analisada e descartada lá no século XVI, mas eu não saberia nem entrar nas minúcias do tema. A questão é que durante vários séculos, até o século XIX, a crítica documental consistiu em saber se o documento era verídico ou se era falsificado. Quer dizer, se aquele documento havia sido produzido a partir de má fé para obter alguma vantagem ilícita partindo de algo que não aconteceu. Ou se o documento era um documento produzido dentro da legitimidade que essa sociedade atribuía às suas diferentes instituições, ou seja, documentos provenientes da Igreja Católica, dos Estados-nações em formação. Há um consenso que vai até o século XIX que criticar o documento é descobrir se ele é falso ou é verdadeiro. E aí vale tudo, você analisa o papel, analisa a tinta, existe toda uma série de procedimentos que são técnicos. A partir do século XIX, existem também outros fenômenos que vão acontecendo, que vão mudar o olhar que se tem para o documento. Em parte porque existem duas escolas teóricas conflitantes, que uma é o positivismo, que elege o documento como ser supremo e atribui a ele um poder muito acima da produção humana e que vai produzir linhagens historiográficas que reduzem o historiador a um mero coletor de papéis ou de placas de argila, ou seja lá o que for. O historiador não pode inferir absolutamente nada, ele só tem que relatar do que consiste aquele documento. Por outro lado, a outra escola que surge no século XIX é a escola marxista, que é a escola que vai se centrar nos processos históricos e que vai analisar o documento a partir de pressupostos teóricos, que vai olhar para o documento como uma produção humana, como uma produção social, como uma produção que obedece a uma série de preceitos presentes naquela sociedade que lhe deu origem. A escola marxista vai pensar no documento como toda e qualquer produção material do ser humano. E a partir daí, o século XX vai ver uma expansão do conceito de documento, porque depois vai surgir a escola dos Anali, que é essa que Legoff pertence à terceira geração, que vai olhar para a produção material não a partir de um viés marxista, mas a partir de um viés sociológico, com influência da geografia, com influência das outras ciências sociais, e que vai criar interpretações de curta, média e longa duração. Mas o que acontece é que a partir do momento em que tanto os marxistas quanto o pessoal da escola dos análises se debruçam sobre a produção material, outros objetos passam a se tornar documentos. Outros
objetos produzidos pelo ser humano passam a falar sobre o seu cotidiano, sobre a sua produção e o modo como essa produção impacta o seu mundo e a sua história. E isso também traz uma revolução teórica, porque se até o século XIX a história importante era a dos grandes vultos, era a história política, era aquela história em que se estudavam os documentos diplomáticos, porque o importante era saber como que o rei ou o presidente da república ou o governo em geral tinham se movido em certas batalhas, em certos acontecimentos, como é que eles tinham comandado seus países e interagido uns com os outros. O século XX traz uma inversão no sujeito histórico. Sujeito histórico passamos a ser todos nós, desde que inseridos na nossa temporalidade, na nossa historicidade. E vai depender do historiador encontrar esses sentidos. O Legoff é muito arguto, e esse é um texto antigo, esse é um texto que já era popularizado na minha época de graduação, lá no fim dos anos 80, em que ele diz que o uso dos arquivos paroquiais e o surgimento do computador e da possibilidade de trabalhar com documentos seriais, com séries de documentos, proporcionou um fenômeno que é chamado história das massas na ideia do Legoff. Quer dizer, você passa a ter a história dos excluídos, você passa a olhar para grupos sociais como um todo e você passa a ter esse acesso a documentos notariais que mostram datas de nascimento, certidões de casamento, atestados de óbito e tudo que isso implica. E a possibilidade de usar o computador para tabular grandes massas de dados permite que a multidão entre na história não como uma massa amorfa, mas como algo mais próximo da estatística, e permite que novos domínios como a história da família, a história do gênero em si, tenham um acesso documental massivo. Isso para Legoff transforma o documento em um monumento. Por quê? Porque a partir daí a crítica do documento não pode ser só se ele é verdadeiro ou falso, mas quais são as suas implicações, quem o produziu, como o produziu e o que ele reflete sobre essa sociedade. Qual é a reflexão que nos proporciona, mas o que vem refletido, o que é espelhado nesse documento sobre cada sociedade, sobre cada momento. E que nesse sentido, todo documento é verdadeiro, inclusive as falsificações, porque as falsificações vão dizer muito sobre quem as produziu, em que contexto foram produzidas e por que foram importantes para aquela sociedade. Ao mesmo tempo de que nenhum documento é 100% verdadeiro, porque ele acaba por refletir o momento histórico em que foi produzido e o setor social que o produziu. Em linguagem marxista, isso significa que o documento é uma produção classista, que se é um inquisidor que está produzindo esse documento, ou se é um notário, um cartorário, ou se é um juiz, esse documento vem eivado de um viés classista, e é assim que ele tem que ser analisado. Tudo isso só foi possível porque o século XX viu um aprimoramento das nossas ferramentas, não só no sentido físico, com o surgimento do computador, dos microfilmes e do suporte material dos arquivos, mas também porque as nossas percepções e
os nossos instrumentos teóricos se sofisticaram muito. Toda a produção do século XX dialoga com o marxismo e dialoga ou para aprimorar ou para se opor, mas para se opor foi necessário que essas outras produções se aprimorassem também, que tivessem densidade teórica, que tivessem profundidade crítica. E é nisso que a escola do Zanalli é excelente como contraponto. E é por isso que nós não podemos aceitar o que vem acontecendo no entorno social fora da academia, nesses think tanks, ou seja lá como é que se pronuncia essa porcaria, ou nessas faculdades de viés religioso. E não estou falando das PUCs, porque as PUCs aqui no Brasil estão acima da média. Estou falando de algumas que a gente sabe muito bem quem são. O que nós temos hoje é que triunfou um tipo de análise pensado sem qualquer senso crítico das análises pós-modernistas, que é o conceito da guerra de narrativas. Então, se eu passo 30 anos da minha vida me debruçando sobre ações de liberdade e consigo tabular 2.000 ações de liberdade com suas cartas de alforria ou seus acordos judiciais, e a partir daí inferir todo o funcionamento dessa sociedade, essa é uma narrativa. E ela tem o mesmo valor do que um desqualificado sem qualquer formação de absolutamente nada, que vai para a internet e diz que, por exemplo, Zumbi tinha escravos, sem se aprofundar sobre que no século XVI e XVII ter escravos era uma coisa diferente na África, era uma coisa diferente na expansão capitalista do Novo Mundo, que sim, já era capitalista porque estava produzindo massivamente e estava... eu tenho muita ojeriza de lidar com esse pessoal que quer o conceito puro, acabado e sem qualquer nuance. Não, senhor. Dizer que simplesmente que Zumbi tinha escravos como qualquer senhor de engenho do século XIX é uma estupidez sem tamanho, e ainda mais estúpida quando vem de alguém que não tem a menor formação na área, que nunca consultou um documento e que pensou uma coisa aqui ou ali de livros que a pessoa não tem sequer a capacidade técnica para criticar. Então, quando você fala em guerra de narrativas, você está atribuindo o mesmo peso a alguém que tem uma formação acadêmica e que fez seu trabalho dentro de cânones que já são presentes na academia através de consensos que levam décadas, com um Zé Mané qualquer que quer vender livro. E não para por aí. Porque é claro que dentro da academia existem vozes discordantes. Existem vozes que não se enquadram, existem vozes que não querem obedecer aos consensos porque pensam de uma maneira diferente. Mas mesmo essas vozes discordantes, elas têm que dialogar com a historiografia existente. O que nós temos hoje em dia é que estão surgindo, inclusive, sucessores do Olavo de Carvalho, que resolveram ignorar todo o avanço do século XX e retornar ao positivismo, retornar a esse tipo de formulação teórica que já foi descartada há mais de 100 anos, porque não se sustenta diante da complexidade dos diálogos e dos debates historiográficos. Então você encontra gente fazendo vídeos na internet, gente publicando livros e recebendo todo o apoio e a divulgação não só dos meios de comunicação, mas também desse lodaçal da blogosfera conservadora, e que se remete
ao século XIX e ignora totalmente dialogar com qualquer um de nós. E aí, eu digo a vocês, não existe uma guerra de narrativas. Não existe. O documento se sofisticou porque as nossas ferramentas teóricas e materiais se sofisticaram. O que existe hoje é uma batalha pela história, daquelas da melhor tradição que nós estamos honrados e orgulhosos de combater. Uma batalha como a do Marc Bloch, uma batalha como a do Foucault. Existe uma batalha pela legitimidade do discurso e pela hegemonia dentro da sociedade. E essa é uma batalha que está sendo travada covardemente, porque para que esse massacre neoliberal continue acontecendo e para que nada mude na estrutura social ou no modelo econômico, massivamente os meios de comunicação e certos setores do pensamento conservador que querem se passar por inteligência, mas que não passam do mais estúpido chorume da reação, muitas vezes com um viés religioso que retroage a um primitivismo pré-renascentista. Essas pessoas, elas querem ter a hegemonia do que se diz em sociedade e o controle do pensamento acadêmico. Então, elas fundam universidades, institutos que se mascaram como liberais, mas que na verdade são profundamente reacionários e conservadores, e passam a produzir literatura do nível mais raso, promovem figuras que não têm a menor capacidade acadêmica e silenciam as vozes legítimas do debate. Então, nesse momento, a nossa batalha pela história é combater essas vozes do obscurantismo, da ignorância e da reação conservadora. É combater esse status quo que está se formando, que permite que a sua tia Cotinha pegue o livro de um desqualificado qualquer e diga que toda a sua formação acadêmica não vale nada porque você não concorda com aquele sujeito que apareceu no noticiário dando palpites sobre tudo. Porque essas figuras são onipresentes, elas discutem desde a guerra da Ucrânia até taxas de inflação, sendo que o papel do historiador não é esse. O papel do historiador é trabalhar com fatos consumados. Quando a gente se arrisca a fazer análise de conjuntura, é com todas as ressalvas possíveis. E não é o papel do historiador analisar taxas de inflação, a não ser que seja em um contexto histórico específico. Um historiador não é um economista para falar do hoje. O máximo que ele pode é comparar o hoje com toda uma vasta seleção de informações sobre o passado. E é isso. Não quero que fique muito extenso, não quero que fique muito cansativo, porque estamos passando por momentos terríveis. Esse ano está sendo massacrante. E como diriam uns e outros, todo dia é um 7-1. E os nossos amigos da esquerda não se cansam de ser pautados por esse chorume político que nos assola. E é importante que a gente volte a pensar no que realmente é o nosso papel, no que importa, em qual é a nossa luta nesse momento. Se a gente bobear e não se pronunciar a respeito de algumas dessas coisas,
a academia vai se tornar um castelo absolutamente irrelevante para a sociedade. Por mais maravilhosas que sejam as nossas análises, elas não vão ter relevância ou impacto social. Mal e mal vão chegar ao material didático se essas pessoas continuarem se reelegendo e destruindo tudo o que nós produzimos. Então, esse é um vídeo para proporcionar um pouco dessa reflexão, para mostrar que algumas das coisas que estão acontecendo nesse momento não são aleatórias, elas são parte de um projeto de deslegitimação do discurso acadêmico para promover um consenso hegemônico através de leituras rasas, estúpidas e que promovam a volta de teorias totalmente ultrapassadas e sem qualquer capacidade para entender o passado, o presente, ou seja lá o que for, a fim de apoiar projetos políticos de caráter nazifascistas. E isso é muito sério. Então, por favor, pensem com carinho em promover o bom debate. Pensem com carinho em promover historiadores sérios, em passar à frente informações cuidadosas, em não mergulhar nesse lodaçal para o qual querem nos arrastar. Nós não estamos aqui para lutar na lama com trogloditas. Nós estamos aqui para defender as ferramentas da nossa profissão. E a maneira de defender as ferramentas da nossa profissão é tornando as nossas pesquisas o mais públicas possíveis. É preciso que existam historiadores de qualidade falando, mostrando e trabalhando com história pública. E não que a gente se deixe arrastar para debates estéreis com pessoas que não têm o menor nível para discutir com a produção acadêmica. E se isso soou elitista, eu lamento muitíssimo, longe de mim. Eu sou uma das pessoas menos elitistas nesse debate, inclusive porque eu não sou boa o bastante para estar na academia. Então, por que eu defenderia um projeto elitista? O que eu quero que vocês percebam é que existem vozes legítimas. E que se a pessoa não tem uma voz legítima, ela deveria se reduzir à própria insignificância e tentar aprender, ao invés de usar qualquer tipo de argumento tortuoso para questionar quem de fato sabe o que se produz e como se produz em cada uma das áreas do saber, em cada uma das áreas de conhecimento. E é isso. Cuidem-se, mantenham-se vivos. Se houver quarta dose, tomem. Não caiam nessa estupidez de sair por aí aglomerando e de tirar as máscaras e fingir que tudo acabou, porque não acabou. Isso vai nos acompanhar durante anos e por mais que nós retomemos algum aspecto de normalidade da vida, ainda é preciso se cuidar muito e cuidar dos outros. Então, não basta se amar, é preciso amar ao próximo, é preciso amar a partir do cuidado e não da posse. Até o próximo.